Olá! Aqui no nosso espaço do Mercado Ético, nós temos procurado trazer mais do que pessoas que pensam grande, que pensam luminoso. Nós temos procurado trazer histórias que nos inspiram. Porque o interessante de a gente trabalhar com o conceito de sustentabilidade é sair do abstrato, ir para o concreto e procurar entender que por detrás de tudo o que acontece hoje, de construtivo, de inspirador, de estimulante, aquelas coisas que são aquele verdadeiro PhD da vida, dos novos tempos, da ética real e não da ética falada, porque nunca se falou tanto em ética e sustentabilidade. Será que a gente está praticando tudo isso? Mas a gente procura trazer aqui no Mercado Ético um espaço de encantamento. Encantamento com a possibilidade de viver diferente, de mudar e de mudar a realidade dos outros também. Nós acreditamos que ética é a escolha consciente pelo bem de todos. E é por isso que hoje nós estamos conversando com o Dr. Júlio Segali. Ele é professor de medicina, ele é da área de ortopedia, cirurgião, e com a Marta Fues, que é engenheira de produção e, não por acaso, a gente já vai ver já, esposa do Dr. Júlio. O destino cada vez mais, meus amigos, vem procurando unir forças, espíritos, energias que juntos possam fazer a diferença. A gente tem observado isso em muitos casais. Eu tenho visto muitas empresas familiares. O Brasil, aliás, é um tremendo celeiro de empresas familiares bem-sucedidas. Mas a coisa fascinante que me encantou de maneira assim, primeira na história de vocês, foi o fato de que o Dr. Júlio, que como cirurgião, observava a dor humana na área de ortopedia, que é sempre uma coisa brutal, a dor daqueles que têm LER, a dor daqueles que procuram se consertar para continuar produtivos. E descobriu que duas coisas, pelo que o senhor me contou. Primeiro, as cirurgias nem sempre são bem-sucedidas, que a técnica cirúrgica para esses casos não é uma coisa, vamos dizer, 100% garantida. Isso em nenhum lugar do mundo ainda se chegou a esse estágio de entrar numa cirurgia e sair nota 10. A segunda coisa que o senhor notou é a multiplicação impressionante dos casos de LER no mundo. Olha, espero que você que está aqui hoje com a gente não tenha LER, mas caso você tenha, você vai poder melhorar a partir deste programa. Caso você conheça alguém na sua família, pois é, na minha tem muita gente com LER também. Então você é mais alguém que está fazendo parte desse grupo. 80 milhões de pessoas é muita gente. E com a tendência de crescer esse número, né, doutor Júlio? Claro. O doutor Júlio falou, olha, em vez de ficar operando um a um, sem certeza de que tudo vai dar certo, que tal a gente investir nossa energia, nosso amor pelo ser humano, nossa vontade de curar num objeto? E aí nasceu o ortomouse, não é, doutor Júlio? Exatamente. O mouse ortopédico. Isso. Doutor Júlio, o senhor, pelo que eu pude compreender, o senhor chegou até aqui com o ortomouse a 4 mãos. Como é que foi isso? Bom, você falou bem, em lugar de termos que chegaram a uma cirurgia, por que não seguir os princípios da medicina? Primum non nocere, diz o latim, que baseia o procedimento humano médico. Primeiro, não danhar. Não fazer dano. Não fazer dano. Então, qual é o intuito da medicina? É proteger para não ter que curar. Esse foi o conceito básico que gerou o ortomouse. Proteger. E por que proteger? Porque nós vimos ao longo de tantos anos de cirurgias mal sucedidas, porque realmente se llega a um estágio em que não deveria ter chegado, em que alguma coisa estava
errado na concepção dos equipamentos de informática, basicamente do mouse. E tudo isso, como você bem falou, que são dados da Organização Mundial da Saúde, produz hoje entre 80 e 100 milhões de pessoas. É a pandemia do final do século XX e século XXI. Que coisa impressionante, doutor. O senhor sabe que eu cheguei a ter um problema mesmo de amortecimento das mãos. É o primeiro grau. Olha, uma coisa de não conseguir segurar um garfo para almoçar. Exatamente. E olha que eu nem sou uma das usuárias mais ferozes, porque eu gosto de operar, inclusive, com as próprias mãos. Eu escrevo com as mãos, escrevo a lápis, sabe? E coisa feia, hein? Imagina, então, aqueles que estão 6, 7 horas por dia trabalhando e quando chegam na casa vão fazer uma pesquisa ou vão a brincar na internet. Continua no computador, isso que é o mais impressionante. Imagina com uma ferramenta errada, que não foi desenhada para proteger sua mão. Os números da Organização Mundial da Saúde é de que 1 em cada 6 usuários de computador que usa por mais de 2 horas por dia vai desenvolver problemas. 1 em cada 6. Por mais de 2 horas por dia, mas no mundo corporativo hoje as pessoas estão usando 15 horas por dia. E isso que está trazendo esses 80, 100 milhões de pessoas. E chegam em casa e vão ver os seus e-mails pessoais. E ainda vão abrir. Ou vão ver um filminho, ou vão gravar uma música em algum programa que faz download. Que coisa. Agora, Marta, você como engenheira de produção, quer dizer, num dado momento o doutor Júlio teve essa ideia e falou, eu queria trabalhar de uma maneira mais ampla e non nocere, é isso? Primo non nocere. Isso. Né? Eu quero fazer aquilo que está na essência da medicina. Como é que você entrou nesse projeto? Obrigada. Olha, na verdade, inicialmente, quando o Júlio descobriu essa questão e ele queria encontrar uma solução para a questão, ele entrou numa febre, né? Foi um período de febre dele. Um fogo, Um fogo. E até que chegou um momento em que ele conseguiu conceber, né, a forma que teria o mouse adequado e passou a desenvolver isso. Isso ele fez em casa, na cozinha de casa, começou a trabalhar com vários materiais, né, desenvolvendo uma forma adequada de mouse. Estudou com vários materiais e acabou criando uma escultura de Durepoxi. Era uma pedra de Durepoxi com essa forma, que é a forma do mouse ortopédico. Desenvolvida essa forma, nós entendemos realmente que era um potencial enorme, porque a hora que você coloca a mão, não só essa forma é correta do ponto de vista médico para a sua mão, mas ela é sobretudo confortável, ela é natural, ela é gostosa. Então, quando nós sentimos isso, né, todas as pessoas que colocavam a mão em cima dessa escultura, que originalmente era o mouse, falavam, nossa, mas é gostoso, né? Puxa. E foi por conta disso que ele resolveu fazer os protótipos, né? E isso foi tudo feito em casa ainda, né? Ele trabalhando em casa. Existia a pedra primeiro, depois ele começou a trabalhar em fazer apenas uma casca para poder embutir a eletrônica dentro, né? E ele desenvolveu isso em casa e começou a testar esses protótipos, né? E começamos a testar com várias pessoas, inclusive com pessoas que já padeciam, né, do transtorno, que tinham tendinites. E as pessoas começaram a usar os protótipos e como o Júlio fala, né, ninguém devolvia, né? Uma vez que que maravilha. Uma vez que a pessoa conhecia, né, ele falava, não, esse aqui é meu. Esse é meu, eu preciso dele, né? Então, nós vimos que valia a pena, nós fomos atrás, aí começamos a buscar no mundo para ver se alguém já tinha elaborado em cima dessa forma, dessa solução, né? E eu me lembro, nós entrávamos na internet para pesquisar, cada vez que saía um mouse novo, cada vez que havia uma novidade, o Júlio entrava na internet, assim, sempre assustado e sobressaltado, porque ele falava, a solução, na verdade, é tão simples. Simples por quê? Porque a medicina conhece esse conceito já faz 100 anos. Mas, 100 anos, mas quem trouxe a ideia e colocou, como a gente diria, o ovo de pé, foi o doutor Júlio. Exatamente. E a gente volta já. Mercado Ético hoje conversa com o Dr. Júlio Segali e com Marta Fues.
Dr. Júlio, o inventor do ortomouse, o mouse ortopédico. Marta, você estava comentando um pouquinho como é que começou todo esse desenvolvimento, os protótipos que eram emprestados e ninguém devolvia porque a coisa funciona. E sabe que eu fiquei com aquela expressão assim, aham. Sabe por quê? Porque eu sou usuária do mouse ortopédico. E a razão para vocês estarem aqui hoje é que eu acho que é tão sério alguém fazer um bem para a humanidade, é tão bom, é tão... nesse momento é tão crucial, porque a humanidade está cada vez mais na frente dos computadores e eu acho que nós precisamos entender melhor como poder usar isso. No nosso programa, a gente jamais fez ou fará merchandising. Nunca aconteceu isso aqui e não vai acontecer. Mas quando eu vi que ao usar este aparelho, a minha mão parou de ter, eu deixei de ter aquelas dormências e as dores, especialmente, doutor, quando eu acordava de manhã, a dor terrível, eu não conseguia fazer a mão acordar, sempre a mão direita. Eu acho que isso é muito sério. Eu tinha lido uma crônica, um artigo do Gilberto Dimenstein, jornalista. Eu li na Folha de São Paulo, um artigo falando, porque ele também tinha dores como eu e começou a usar o mouse ortopédico. E eu gostaria, doutor, que o senhor me contasse por que esse mouse não está, nesse momento, em todas as lojas, em todas as vitrines, com uma produção de milhões, porque o senhor sabe que o Brasil é o país que tem hoje o maior crescimento, inclusive, lamentavelmente, talvez, de horas por usuário. Sabia disso, de internet? Sabia, sim. O Brasil hoje bate todos os recordes de horas diante da internet por usuário. Isso é muito, por um lado, aparentemente muito contemporâneo, muito moderno, por outro lado, muito perigoso também. Não só para as mãos e braços e tal, mas também para a cabeça, né? Por que esse mouse não está nas vitrines? Eu quero salientar só um detalhe. A última estadística que a Datafolha fez aqui em São Paulo deu como resultado 310.000 pessoas com diagnóstico médico assinado de ler e dormir. Então, por que não está o nosso produto nas lojas? Primeiro, porque é um produto diferente de todo o que existe, totalmente desconhecido pela grande mídia. Nós não tivemos oportunidade, possibilidade de fazer uma campanha de marketing, porque somos uma empresa pequena. Todos os investimentos fantásticos que tivemos que fazer durante muitos anos para chegar a uma produção de engenharia normal consumiram praticamente grande parte das nossas economias. Então, o que se faz hoje é simplesmente uma propaganda do boca a boca. Doutor, desculpa interromper, mas quem tem o grau de empreendedorismo que vocês têm e tiveram? Eu, por exemplo, entrei no seu site, no Ortovia, né, com TH, né, ortovia.com.br. E o que eu vi lá? Eu vi uma foto do senhor com o inventor do mouse, quer dizer, o homem que inventou o mouse que a gente usa no dia a dia, né? E quando falarmos de a gente usa, por favor, incluam-me fora disso, tá? Porque eu já não uso mais o outro. O mouse tradicional, que a maioria das pessoas ainda usa, tem um criador. E esse criador está vivo. E ele foi, pelo que eu pude ver no site, ele conheceu pessoalmente, o senhor esteve com ele pessoalmente, eu vi foto de vocês dois, e vi ele próprio usando o mouse, elogiando e admitindo que, claro, esse é um avanço valiosíssimo da invenção que ele mesmo havia conseguido fazer. Ora, essa história, para mim, ela já inspira, de cara, uma parceria com uma dessas megacorporações que poderiam trazer justamente esse mouse para o investimento publicitário, não é? Como eu estou dizendo, para a vitrine e para a mesa de todo mundo.
O senhor chegou a conversar com alguém? Não é tão fácil. Eu falei com ele e com muitas outras personalidades científicas do grande mundo da informática em Silicon Valley. Douglas Engelbart é o inventor do mouse, ele é diretor do Instituto Bootstrap da Logitech, que é o maior fabricante de mouses no mundo. Eles produzem aproximadamente entre 120 e 140 milhões de mouses por ano. São números fantásticos, né? Só que a parte científica está totalmente desvinculada da parte comercial das empresas. Eu tive uma apresentação na Microsoft para todo o time de designers e engenheiros da Microsoft e a possibilidade de comercialização do ortomouse ficou bem evidente, mas com uma série de circunstâncias que eu não aceitaria do ponto de vista ético de nenhuma forma. Então eu pretendi que o nosso caminho tinha que ser colocar o nosso produto nas mãos da maior quantidade possível de pessoas, porque é uma bênção, eu acredito, sem modéstia. Não, mas não precisa ter modéstia, não. Nós estamos falando de coisa... porque eu vi resultados. É claro, de coisa que cura. Nós temos que produzir e fazer saber que hoje existe uma solução aos mouses comuns e a pandemia que estão produzindo. Então, isso dependia um pouco mais de nós que dos intuitos de comercialização dos monstros, das grandes empresas que têm uma visão que eu não comparto. Desde o ponto de vista... O que conflitaria com a sua visão? Olha, em primeiro lugar, eu recebi a sugestão de que se fôramos fazer algum tipo de parceria com alguma dessas monstruosas, eles comprariam minha patente. Seria em base à compra da patente. O senhor tem patente mundial, eu tenho nacional patentes, e mundial. Sim, eu tenho patente no Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japão, Europa, Argentina, México. Ele é patenteado, o único mouse ortopédico no mundo. Então, eles falavam de comprar patente. Eu perguntei por quê? Você que não prefere uma parceria que eu possa estar aperfeiçoando e criando novas formas e tudo mais, porque a forma básica é muito boa e vocês gostam. Eles falaram que o caminho poderia ser produzir ou engavetar o projeto, dependendo das circunstâncias econômicas. Certo. Ou seja, duas coisas. Primeiro, o design poderia ser mexido. E obrigatoriamente, em caso de que eles produzieran, o design ia ser mexido para não ser reconhecido como originário de Brasil, Agora, mexendo no design, certamente, então, você prejudica corre-se o risco de jogar fora a única razão de ser do mouse ortopédico. Então, qual foi a resposta deles? Eles falaram assim: doutor Júlio, você tem que entender que nós somos vendedores de mouses. E isso significa o quê? Significa que nós produzimos e vendemos milhões de mouses. Se o usuário vai pegar assim ou vai pegar assado, nosso problema não é esse. Não é esse. A gente volta já com o Mercado Ético. Conversando hoje com o Dr. Júlio Segali e com Marta Fues, Dr. Júlio, inventor do mouse ortopédico, acabamos de ter uma revelação complicada. Ele teve contato, teve reuniões, inclusive, com grandes corporações no mundo da informática e a coisa não andou muito bem, porque havia uma condição para essa parceria, segundo o Dr. Júlio, que é a de abrir mão da patente, da orientação, quer dizer, uma vez cedido o projeto, o que precisavam sem fazer, quisessem fazer, mexer e tudo mais, fariam. É óbvio que ele só criou o mouse ortopédico porque com este design e com esta tecnologia ele pode evitar e até mesmo curar. Alé, então vamos dar uma olhada, Marta. Eu queria entender o seguinte: eu uso o mouse ortopédico e eu percebi uma coisa.
Quando eu escrevo, a minha mão está assim, tá certo? Eu não escrevo assim, nem assim, eu escrevo assim. Nem assim. Quando eu coloco, não é? Nem assim, exatamente, não escrevo assim. Quando eu coloco a minha mão sobre o mouse ortopédico, eu tenho a sensação de que eu estou tranquilamente, delicadamente escrevendo, só que escrevendo sem ter que segurar a caneta, sem ter o peso sobre a minha mão, etc. Como é que é isso? Você me empresta uma caneta? Justamente, essa questão que você falou, né? Quando nós escrevemos, nós usamos a mão nessa posição. Isso. Essa posição é chamada posição da pinça, desses dois dedos. E por que a gente usa ela para escrever? Porque ela é a posição de maior precisão da mão humana, é onde a gente tem precisão e controle. Então, é por isso que a gente escreve dessa maneira. No ortomouse, você repete justamente essa posição da pinça, formada por esses dois dedos. Então, você tem a sensação, ao usar o ortomouse, você tem a sensação que você está escrevendo. E essa sensação ainda é aprimorada porque o sensor do ortomouse, ele fica na frente do mouse. Então, você está com a mão no ortomouse e é como se você tivesse com uma caneta colocada aqui na posição de pinça. Então, inclusive, você consegue até escrever, se você quiser, com o mouse, coisa que eu nunca consegui fazer com outro mouse, porque você está trabalhando na posição de precisão e de conforto. Agora, tem uma coisa também, né, Marta? A gente precisa ler muito bem o manual. Por exemplo, quando eu tive o meu mouse, eu comprei meu mouse, o ortomouse, o que aconteceu? Eu cheguei, peguei, papapá, quero abrir. E já queria ir montando, não ficou legal. Quer dizer, eu tive que abrir o manual, entender o que estava acontecendo, são várias posições e vários tamanhos também, quer dizer, ele veio com toda uma série de elementos anexos. Por quê? Porque a minha mão é de um tamanho, é claro que a sua que está aqui nos assistindo é outra mão, com outra anatomia, com outro tamanho, com outra pressão, com outro tudo, não é, doutor Júlio? Então, acho que a gente precisa ler muito bem o manual. Por quê? Porque graças à sensibilidade, que é o que vai evitar que nós estejamos doentes, essa sensibilidade, se a gente fizer errado, também não vai adiantar, vai adiantar muito menos, né? E além disso, tem a questão que é perder os maus hábitos adquiridos com o uso dos outros mouses, porque normalmente nos outros mouses a gente fica sustentando os dedos. E você passou horas da sua vida, centenas de horas da sua vida com a sua mão nessa posição. Então, você olha um monitor de computador e os seus dedos já se levantam, né? Esse é um mau hábito. Você me deu uma ideia, chama maus hábitos. Sabe o que é maus hábitos? É hábitos em relação ao mouse que você tem, entendeu? Sim. E que fazem mal para você. Isso. Ok. Então, no início, você tem que reaprender a usar. Você tem que reaprender a usar o mouse. Agora, você tem, por exemplo, na lateral, a gente pode dar um close, quer dizer, você trabalha na lateral com diferentes posições, quer dizer, tem muita coisa que você usa levemente. Agora, é de uma sensibilidade, né? O primeiro dia que eu usei, eu tive que treinar um pouquinho, porque ele é muito sensível. Então, você toca, você não precisa mais ficar fazendo assim. Quer dizer, você toca levemente, é quase assim, a intenção de tocar, você já executou o movimento. E você basicamente não precisa movimentar nem os dedos, nem a mão. Você move muito, muito pouquinho, né? E a força é mínima. Você não precisa fazer força, você encosta. Delicadíssimo, nos botões. delicadíssimo. Uma ferramenta de precisão. Né? Ele foi criado como uma ferramenta de precisão, justamente. Sensibilidade e precisão. Se os nossos telespectadores quiserem comprar o mouse, como é que eles vão fazer? Porque eu, na época, eu entrei no site de vocês. Eu entrei no ortovia.th.com.br. E lá eu encontrei as diretrizes minhas para adquirir. Como é que é hoje? Hoje, basicamente, é a mesma coisa. É? Sim. Via site. Temos também. vários sites associados, já temos algumas lojas que se interessaram por a originalidade do produto e que estão vendendo ao público, aqui em São Paulo, em Curitiba, em Uruguaiana, em Rio de Janeiro. Mas, basicamente, todo o nosso começo foi via internet e boca a boca. Tá certo. E no nosso site, inclusive, você encontra os depoimentos dos usuários que passaram a usar o mouse e que são torcedores hoje, são fanáticos. Que são fanáticos. Quem começa a usar, realmente, eu não sei se eu comentei ali fora com vocês, eu sou filha de médico. Sim. Meu pai, já falecido, foi, sem nenhuma falta de modéstia, ele foi um grande cirurgião. E ele tinha esse tipo de coração. Ele dizia assim, medicina é sacerdócio. A gente está aqui para ajudar o ser humano.
Então, o que eu, na minha humilde condição de comunicadora, posso fazer por algo que está me fazendo tão bem? Eu posso convidar vocês a vir aqui e contar um pouquinho dessa história, que foi o que a gente fez hoje. Eu quero fazer um pouquinho mais. Eu quero oferecer para vocês, dentro do portal Mercado Ético, mercadoético.com.br. Nós estamos, nesse momento, dando um grande upgrade. O portal é um mega portal, ele tem muitos mil usuários e nós vamos abrir um espaço para vocês. Sabe por quê? Eu senti, na explicação da Marta, que a gente precisa ter essa coisa filmada. Você entende? A gente precisa mostrar, eu quero fazer um pequeno DVD, eu quero colocar dentro do portal Mercado Ético, porque isso para mim faz parte também da minha missão ética. Eu sei que hoje vocês não têm uma verba para publicidade, não tem importância, eu não quero. Tá? Nós vamos fazer 3 meses, vai demorar 1 mês para entrar no ar, isso que eu estou prometendo. Por quê? Porque eu vou fazer um DVD, eu quero fazer no capricho. Tá? Vamos fazer um DVD, nós vamos dar uma chamada na home do portal mercadoético.com.br e vocês vão ter que prometer o quê, pelo menos? Que eu tenho certeza que farão. Quem entrar lá, quem clicar, eu vou dar um link direto para o Hortovia, vocês vão saber que veio do Mercado Ético e eu vou prometer um desconto.